Senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadores, pessoal que está aqui na plateia hoje, no plenário assistindo, a imprensa, né? Pessoal que também está em casa, assistindo pela internet, uma boa noite a todos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre... Vou começar falando sobre a questão da sinalização, que o vereador Darlan também falou aqui, que foi feito ali na Thomas Vidal Teixeira, né? Eu acho... Tenho que opinar naquilo ali, porque, na minha opinião, eu não sou técnico na questão de trânsito, mas tenho um amigo que já trabalhou no trânsito, já foi diretor de trânsito, e ele me colocou algumas situações que, pelo entendimento dele, né, pela formação que ele tem, aquilo ali é um serviço, vamos dizer assim, que não vai dar resultado. Ele já viu também isso em outras cidades, e que pode trazer problemas. Eu vejo na mesma situação. Já no dia que eu vi aquilo ali, eu acho que aquilo ali vai trazer problemas. Eu acredito que não vai resolver muito a situação, talvez alguns vão diminuir, mas eu já vi motoristas na minha frente ali, né, que passaram pela outra faixa que eu estava, que passaram em alta velocidade. Então eu acredito que aquilo ali, para diminuir a velocidade, não vai resolver. Mas pode trazer alguma complicação no sentido de algum acidente. Acidente, eu digo, mais com pessoas que andam de moto, de bis, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm toda aquela habilidade numa moto, mas têm a sua habilitação, né? Mulheres têm mais dificuldade também, quando estão não todas, mas algumas têm um pouco mais de dificuldade para pilotar uma moto. Se ela estiver atrás de um veículo e estiver muito próximo daquela sinalização, ela pode sofrer um acidente ali. Isso é fato. E eu acredito que vai acontecer algum acidente ali. Deus queira que não. Mas aquelas tartarugas no meio da pista, em dias de chuva, em dias de cerração, né, de neblina, nem todo mundo vai lembrar que aquilo está ali. Em dia de neblina, talvez você não consegue nem enxergar bem a sinalização. O capacete tem a viseira fechada, né? Você tem que andar de viseira fechada. Então, eu penso que aquilo ali pode trazer problema. Eu acho que tem que ser revisto isso ali e talvez até pensar na retirada daquilo ali. Outra situação... Eu vou citar aqui sobre a questão da solicitação, né, da reivindicação da comunidade do Rio Vermelho Povoado. Eles me pediram para fazer alguma coisa, para fazer algum pedido. A gente vai estar fazendo um abaixo-assinado essa semana ainda. Vamos coletar assinaturas de todo o pessoal do lado do Rio Vermelho, das empresas, sobre a questão de pavimentação no bairro Rio Vermelho Povoado. Hoje nós temos um bairro só na cidade que não tem nenhum metro de pavimentação, que é o bairro Rio Vermelho Povoado. É um bairro que recebe todo o lixo da cidade, né? Ele fornece praticamente toda a água para a cidade, para São Bento. O pessoal de lá, eles participam do programa do PSA, ali, né, onde protege, né, o rio ali para todo mundo ter uma água limpa. E a gente não tem recebido benefícios, né, no sentido de infraestrutura, pavimentação, vamos dizer, não temos nenhum método de pavimentação. É o único bairro que não tem pavimentação ainda. Então, os moradores lá se sentem desprestigiados, né, não só com esse governo, com todos que passaram. A gente sabe que estava longe a pavimentação do Rio Vermelho, né, alguns anos atrás, mas hoje ela já está próxima. Então, eu acredito que o prefeito que decidir fazer agora mais um trecho de pavimentação na rua Alberto Torres, por exemplo, ele vai atingir o nosso bairro, que é o Rio Vermelho Povoado. Então, a gente deixa aqui essa solicitação, né, para que o executivo, né, o pessoal que está à frente hoje do governo, pense um pouco no nosso bairro, no Rio Vermelho Povoado, que está bastante desassistido nesse quesito. Então, hoje, eu deixo a minha fala nesse sentido. Peço aí a líder de governo, né, que possa estar conversando sobre essa situação. A gente até conversou lá embaixo, na semana passada, no gabinete, sobre isso. Se esse plano 1000 aí continuar, de repente, né, pode ser pensado num projeto até maior e quem sabe aquela tão sonhada promessa de um gestor que passou há uns 12 anos atrás, ia fazer interligação, né, da pavimentação entre Centenário e Rio Vermelho Estação, que era praticamente impossível naquela época, mas ele prometeu, né? Tentou enganar, vamos dizer assim, a população e acabou enganando porque se elegeu, mas não cumpriu o que prometeu. Então, hoje não tem promessa, esse prefeito ele não prometeu pavimentar nenhum metro lá para o Rio Vermelho Povoado, mas fez a promessa de trabalhar
no sentido de pavimentação, né, fazer o possível para atender o maior número de comunidades. Então, vamos pensar um pouco no Rio Vermelho. Esse é o apelo que eu deixo hoje. Uma boa noite a todos.